Eu queria que vocês me passassem pelo processo todo desde um diagnóstico até como que vocês receitam fumando, comendo, um óleo. Eu queria que vocês me passassem sobre mais ou menos o processo de tratamento desde o momento que o paciente chega ali e você diagnostica ele como precisando da cannabis ou é cannabis, né? Que seria o termo mais certo. Como que funciona isso pra galera não achar que é tipo, todo paciente vem aqui, em vez de você falar virose, você fala, é maconha que você precisa, toma. Entendeu? Claro. Só pra não ser, sempre o meu remédio mágico. A gente realiza uma triagem antes, né? O paciente marca a consulta, tem uma equipe de atendimento que tenta entender toda a situação social do paciente, às vezes, para ver se ele tem alguma necessidade de amparo que a gente possa ajudar na associação, realizar uma consulta gratuita. A gente faz toda uma análise do paciente, essa triagem. Ele recebe uma ficha de paciente. Uma ficha de anamnese. Que ele vai preencher as informações clínicas dele, anexar laudo, se ele tiver receituário. Por quê? Porque o Adolfo vai ler isso antes da consulta, vai ter um entendimento. Para já na consulta ser o foco e, você tem isso, a gente pode ajudar nisso. E essa ficha, ela é bem abrangente, né? Porque quando a gente pensa na questão da cannabis, quando eu construí essa ficha, eu não quis entender a doença do paciente, eu quis entender todo o histórico do paciente desde a juventude. Então, muitos pacientes achavam engraçado, pô, doutor, eu estou com 40 anos e tu está querendo questionar a minha vacinação, a minha juventude, os remédios que eu fiz durante a adolescência, a minha relação familiar, se eu já fiz cirurgia, se eu já tive alguma outra patologia, acidentes, traumas, bloqueios mentais, né? Isso faz com que eu consiga analisar o paciente como um todo numa pré-consulta. E quando a gente analisa o paciente como um todo, e se o paciente ele já busca o seu atendimento, ele já está procurando uma necessidade, ele já está buscando uma ajuda. Então, o meu objetivo no momento da consulta é tentar entender o paciente como um todo, né, de maneira humanizada, estando próximo do paciente. Eu sempre me coloco no mesmo nível do paciente, que na verdade nós estamos sempre no mesmo nível. A minha função de vida é poder ajudar a pessoa a ter algum benefício na sua vida. E ajudar na área da saúde, eu acredito que é uma das melhores ajudas que a gente pode contribuir uma pessoa. Uma pessoa com saúde tem tudo. Né? E mostrar para ela que ela pode modificar a sua realidade. Né? Então, a gente tem uma abordagem, tem essa triagem. Raramente eu contraindico um caso, porque, na verdade, todos têm indicação. Se eu fizer uma lista de perguntas para você, eu consigo avaliar como a cannabis pode ser positiva na sua vida, mas avaliando-se de uma maneira terapêutica. Por isso que nos países onde os estudos são muito mais avançados, ela é considerada um suplemento alimentar. Tu encontra ela no Walmart. É como se fosse... o extrato da cannabis sativa é uma poderosíssima gordura para o nosso corpo. Por isso que ela penetra muito bem no cérebro. E quando ela penetra no nosso sistema, ela regulariza um sistema que ele é responsável por todos os sistemas do nosso organismo. Então, você vê receptores canabinoides no sistema imunológico, no sistema centroso periférico, no sistema centroso central, nos ossos, nos músculos, nos vasos, na nossa imunidade, principalmente, diminuindo a nossa inflamação. A gente entende que doença é inflamação. A gente envelhece porque está o tempo todo se inflamando pelo meio. Então, a gente tem um receptor CB2 nos mastócitos, que reduz a tempestade de substâncias inflamatórias que produz doenças. Por isso que é muito indicada para doenças inflamatórias. Né? Isso faz com que a gente crie um equilíbrio no organismo do paciente. Então, a gente, com a cannabis, não é uma medicina que resolve um problema. Doutor, estou com dor, toma dipirona, toma codeína, toma diclofenaco. Não. Qual é a causa da sua dor? Principalmente paciente com fibromialgia, que tem uma dor crônica, ele tem um motivo. Não, vamos primeiro resolver o motivo. E aí, a minha cannabis, quando a gente resolve o motivo mudando o estilo de vida, é uma poderosa ferramenta para resolver qualquer problema. Por isso que a gente tem muitos resultados, que, na verdade, nossos resultados têm a ver de todo um protocolo que a gente precisa de outros profissionais e outras pessoas como o Vinícius. Vinícius, eu falo que às vezes ele traz tanto conforto para aquele paciente, no sentido dele entender que é possível se tratar, que existe a possibilidade da gente conquistar pelo plano, pelo SUS, existe a possibilidade de conquistar o autocultivo pelo HC, o acesso às associações. Né? E isso tudo faz com que o paciente
mude a sua realidade e que ele consiga ter uma melhor qualidade de vida. A gente traz o conforto da cannabis. Eu sempre falo com meus pacientes que o cannabis eu não desejo a cura. A cura depende do paciente, mas a gente facilita com que aquele paciente, através de atitudes e hábitos diferentes, eles consigam atingir uma melhora da qualidade de vida e, consequentemente, ser mais feliz, ter mais anandamida, ter mais cannabis no corpo, né? Que cannabis é felicidade. Todo mundo precisa de felicidade, né? Cara, você pode dar um exemplo assim de algumas doenças e deixar específico assim, em cada doença como a cannabis age? Porque eu acho que a gente está falando de uma maneira geral, mas eu acho que a gente com histórias pontuais pode ilustrar isso um pouco melhor. Para você ter entendimento da cannabis, você tem que entender que existem vários compostos na cannabis. Existe o THC, o CBD, CBG, vários canabinoides. Então, cada canabinoide atua de certa forma. Os mais conhecidos é o THC e o CBD. Né? Por exemplo, o THC, para quem tem ansiedade, não é ideal altas dosagens, mas não quer dizer que ele seja inimigo da pessoa com ansiedade. Tem que ter um equilíbrio, ter um entendimento da individualidade. O tratamento, por exemplo, eu tomo CBD 10 gotas para minha dor de cabeça, um exemplo. Mas para a sua dor de cabeça, às vezes não vai ser 10 gotas. Vai ser menos ou vai ser outra composição. Existe todo um processo metabólico seu. Isso que é o grande interessante da medicina canabinoide, né? Porque a medicina da cannabis, assim como outras medicinas, quando a gente pensa nas medicinas em que a gente não visa tamponar um buraco, resolver o problema a curto prazo, né? A gente visa resolver um problema a médio e longo prazo, a gente precisa estar junto com aquele paciente. Então, a gente não consegue abandonar o paciente, porque é muito interessante os resultados positivos, é algo que nos deixa muito emocionado. E, a partir disso, né, a partir de 6 anos de estudo, a gente começou a entender os perfis de cada paciente. Né? Eu posso selecionar para vocês 5 grupos. Né? Quando a gente pensa num grupo da neuropediatria, porque são inúmeras patologias, né? A gente geralmente tem uma tendência a utilizar extratos de cannabis ricos em canabidiol e canabigerol. Tá? Porque essas substâncias já perceberam que elas têm um potencial muito grande anti-inflamatório e regulador do nosso sistema endocannabinoide. Né? Quando a gente, e regulador da nossa imunidade também. Quando a gente trabalha, e inibitório, quando a gente trabalha nos distúrbios neuropediátricos, geralmente a gente precisa inibir uma epilepsia, inibir o processo comportamental, ajudar na questão do apetite, melhorar a qualidade de sono, neuroproteção. Esses extratos, eles caem, os full spectrum, né, que a gente só não pode pensar nesses componentes, tem que pensar que a cannabis tem mais de 1000 substâncias medicinais que a gente nem conhece. É uma medicina muito surpreendente. E a cada dia se descobre coisas mais positivas. Né? Por isso que é importante a gente mudar essa realidade, que a gente precisa que as famílias tenham acesso a essa medicina de verdade. A gente precisa pegar esse tubo de verdade e possibilitar que todos tenham acesso. Né? Pelo SUS, a gente tem as farmácias vivas também. Então, nesse momento, então, a gente faz essa abordagem considerando a importância do canabidiol regulatório. Com o passar da idade, a gente já começa a ter uma abertura maior aos outros componentes da cannabis, que têm efeitos também medicinais, utilizados de maneira correta, orientada, como, por exemplo, o THC, né? E que ajuda muito em regulações de sistemas importantíssimos. O THC é um agente direto no receptor. Ele estimula, por exemplo, a liberação de serotonina, dopamina, endomorfina. Então, consequentemente, já ajudaria na depressão, que é baixo nível de serotonina, no Parkinson, que é um distúrbio de dopamina e Alzheimer, e na dor. E a gente começou a perceber que utilizar os óleos só com canabidiol nesse tipo de patologia, os resultados eles não eram resultados tão rápidos. A gente tinha que modular todo o sistema da inflamação, que seria interessante a gente iniciar níveis maiores de THC. A gente começou um estudo direcionado, principalmente na dor, que eu tenho isso, eu posso mostrar para vocês, né? Da associação, que a gente viu que o THC era importantíssimo. Né? E até as outras formas de uso de THC, como o uso tópico, o uso vaporizado e o uso oral. Aí a gente começou a ampliar para outras patologias interessantes e começou a perceber que esse uso também tinha um critério de sensibilidade pessoal aos pacientes. Né? A gente percebeu que pacientes que tinham uma tendência à ansiedade, surtos psicóticos, bipolaridade, esquizofrenia, eram pacientes que não podiam usar o THC, mas eram muito bem responsivos ao CBD, como se o CBD regulasse todo o processo.
Foi feito até um estudo na USP direcionado ao transtorno bipolar, com muitos resultados positivos. E a gente começou a entender um pouco sobre a particularidade de cada paciente, dos componentes da cannabis e quais eram os momentos do dia que o CBD, estando mais concentrado, ajudaria, como no caso do sono. Então, já é um dos tratamentos, a insônia, um grupo de pacientes muito forte. O CBD ajudaria na questão da inflamação, então é muito importante em doenças autoimunes, em doenças inflamatórias, em doenças em que você tem como padrão distúrbios do nosso sistema inflamatório. A gente entende que o sistema inflamatório ele é exacerbado pela alimentação, falta de atividade física, todo o nosso comportamento e hábito, né? E que com o THC a gente tinha um alívio da dor e do sofrimento, a gente trazia felicidade. Então, começava a perceber que para um grupo de pacientes era importante associar esses níveis de canabinoides para tentar realmente ter um resultado mais eficiente, porque quando a gente utiliza toda a cannabis, a gente aumenta a sensibilidade do paciente ao medicamento. Se a gente utiliza só um CBD isolado, ele vai atuar de uma maneira uniforme no receptor. Entendi. E acaba que aquela atuação chega um momento que estagna os receptores. Né? Nos estudos mostra que você, às vezes, tem que até suspender por um tempo para você dar um feedback positivo. A cannabis como um todo, os extratos da cannabis como um todo, atua de diversas maneiras em diversos sistemas, buscando um equilíbrio. E os resultados com aquilo que a gente tinha com 4 ml, com os óleos full spectrum, a gente resolvia com 2 ml. Com os óleos full spectrum, com níveis baixos de THC, era 1 ml. Isso para a família significava saúde, conforto, melhora da qualidade de vida e redução de custos. Porque gasta menos remédio. Então a gente começou uma luta a observar, caramba, o THC é ótimo, mas a gente tem que tomar cuidado. Paciente ansioso a gente não pode usar, a gente tem que regular. Fizemos o nosso trabalho, nossa pesquisa, e começou a vir em 2019 para 2020, eu falo que são minhas vozinhas, né? Um conjunto de informação dos benefícios da cannabis no idoso, na medicina do anti-envelhecimento. Hoje em dia eu atendo no meu consultório dia 40% idoso, 30% criança e 20% idade adulta. Por quê? Porque percebeu-se, né, que a cannabis ela é muito eficiente para as patologias no sentido de patologias neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, demência senil, dores, insônia. E é um excelente substituto para medicamentos que pioram essas patologias, como os benzodiazepínicos. E a maioria do idoso tem o quê? Dor, insônia, distúrbios de humor, uso prolongado de analgésicos. Uma das principais mortes nos Estados Unidos são anti-inflamatórios que dão hemorragia intestinal. A cannabis ela protege o intestino do idoso, ela lubrifica o intestino do idoso, ela regula a serotonina. Então a gente começou a ver que nesse idoso, o idoso que ficava na cama começava a andar. Paciente que não comia, começava a comer. Estou falando, não tem como mudar, porque é muita coisa que acontece, só coisa positiva. A gente também tem algumas situações que não dá totalmente 100% resultado, mas a gente está ali para poder ajudar o paciente e mudar a história de verdade. Né? Então, a gente tem várias estratégias.